Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aos convidados hoje aqui na Rádio Integração FM. Estamos iniciando o nosso programa Momento do Turismo no Vale. Hoje, como podem ver, estamos gravando o programa fora, num lugar muito bonito, que logo mais a gente estará aí compartilhando com vocês. Para quem quiser assistir ao vivo e a cores, pode ir aí para as nossas redes sociais, Facebook e nosso canal do YouTube, Rádio Integração FM Arroio do Meio. 25º programa Momento do Turismo no Vale, com o apoio do Complexo Duas Meninas Cactário, Duas Meninas e Duas Meninas Garden. Para saber mais, visite as redes sociais. Restaurante Paroquial, sábado italiano e domingo da família, com churrasco e peixes, na Rua São João, 145, no centro. E experimente o lava-roupas em pó Girando Sol, Optical Wash. Sicredi, juntos pelo turismo regional, e Serraf, 35 anos valorizando a sua região. Boa tarde, Marlise, boa tarde, convidados, tudo bem? Muito boa tarde, Ana. Boa tarde ao Alan, que está aí na parte técnica. Os nossos convidados, muito boa tarde. Também uma boa tarde especial a quem está nos acompanhando pelas ondas da Rádio FM da Integração 87.5, aos nossos apoiadores, que estão tornando possível chegarmos aí ao nosso 25º programa Momento do Turismo no Vale. E hoje nós estamos aqui com essa possibilidade de estarmos falando daquilo que eu chamo do Cisne Branco como um lendário, né? Isso para todos nós é uma oportunidade única de poder estarmos falando aqui do barco Cisne Branco aqui em Lajeado, com os nossos convidados, com a Adriane, com o André e com o Luiz. Nós vamos pedir então que os nossos convidados se apresentem para que os nossos ouvintes também possam nos acompanhar e saibam com quem nós estamos conversando. Eu vou pedir que deem uma boa tarde e que também se apresentem para os nossos ouvintes. Começo então, né? Boa tarde, meu nome é Adriane Hilbig, eu sou proprietária do Barco Cisne Branco, empresária, trabalho há muito tempo com o turismo, mãe de 2 filhos, apaixonada pelo que faço, principalmente, né? E estamos aqui na cidade de Lajeado, aqui nesse belo lugar, no Rio Taquari, aguardando, né, que vocês tenham esse olhar que nós temos hoje sobre a cidade, né? Então é isso. Vamos pedir então para o André também fazer uma breve apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é André, sou turismólogo da Prefeitura de Lajeado e estamos hoje aqui muito entusiasmados e felizes, né, por este momento que há tanto tempo estávamos esperando, né, para a gente começar esse turismo aqui em Lajeado, ter atrativo, e com certeza a gente vai abrir aí com chave de ouro. Perfeito. Aqui à minha direita, o Luiz Librelotto, que na nossa avaliação também é um grande responsável, né, pelo turismo estar, digamos assim, no pé em que está aqui na nossa região, aqui em Lajeado e na nossa região como um todo. Mas eu vou deixar que ele se apresente. Boa tarde a todos. Como a Marlise já falou, meu nome é Luiz Eurico Librelotto, né, a gente é da operadora Librelotto Tour. A gente está há 22 anos na área do turismo e desde 2018 a gente está com um olhar diferente para o Vale Taquari. A gente começou nossos projetos na cidade de Arroio do Meio, juntamente ali com o roteiro entre Vales e Arroio, né, estruturando eles, dando assessoria. Depois fomos contratados pela Prefeitura de Santa Clara do Sul, onde a gente está até hoje, dando assessoria lá também no turismo, e criamos o roteiro Aromas e Sabores. E agora nós estamos com esse projeto em Lajeado, juntamente com o André Bicker, que é o secretário de Turismo de Lajeado, o André Buos, que é o nosso turismólogo, fazendo a roteirização do roteiro de Lajeado, né? E de primeira mão estamos sendo lançado no programa aqui, né? Muito bom. Feita essa apresentação inicial, a gente agora também vai sempre, negócio de deixar os nossos ouvintes a par de como vai ser a condução do programa. Então, nós vamos estar até às 13 horas aqui com o programa. E nesse primeiro momento, então, né, após essa apresentação inicial, nós vamos ter uma conversa com a Adriane, depois seguimos com o Luiz, né, chamamos os intervalos e seguimos, então, também com o André. Depois, considerações finais, alguma notícia sobre o turismo, se der tempo, porque acreditamos aqui que o nosso bate-papo vai ser muito interessante. Começamos, então, com a Adriane.
Adriane, o cisne branco, eu acredito que para muitas pessoas ele está no imaginário e certamente muitos não acreditavam ou talvez não acreditassem na possibilidade desse barco vir para Lajeado. Então hoje é uma realidade, ele já esteve na Expo Vale, esteve então agora no período de Páscoa aqui em Lajeado, mas queremos saber um pouco mais sobre o cisne branco. O que é o cisne branco? Desde quando a gente pode falar do cisne branco? E você, como proprietário do cisne branco, como se sente, né, tendo estado em Lajeado nessas duas oportunidades? Então, eu fico muito feliz realmente que o Cisne Branco possa trazer tudo isso para as pessoas, né? E o grande responsável por estarmos em Lajeado nestas duas oportunidades foi o Luiz da Libreloto Tour, que acreditou que isso era possível, né? Mais do que ninguém acreditou que isso era possível, com o apoio dele mesmo. Né? Isso é importante que se diga, né? Ele teve alguns apoios, sim, mas o responsável foi ele. E o Cisne Branco, como tu falaste, ele está no imaginário das pessoas. Ele é um ícone, eu não digo nem de Porto Alegre, mas ele é do Rio Grande do Sul, né? Ele já não tem mais, eu costumo dizer, ele não é mais nosso, né? Em termos de família. Ele é nosso enquanto gaúcho, né? Estar em Lajeado, para nós, foi um resgate do turismo náutico. Porque nós não temos isso aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem uma ligação dos rios muito grande. Então, por que não investir nisso, né? Cada cidade, cada município tem o seu potencial, tem a sua identidade, o seu posicionamento e tem que achar isso, né? As cidades que são banhadas por rio, meu Deus, né? Tu tem um potencial maior ainda, porque tu tem uma possibilidade de conquistar novos roteiros, de ter um olhar diferente. A gente costuma dizer, quando tu vê uma cidade vista do rio, tu tem o seu melhor ângulo, né? É o lado mais bonito. E trazer o Cisne Branco para Lajeado, justamente aqui na beira do rio, nessa orla maravilhosa, que teve todo um processo de revitalização, é algo até, como você dizia antes, o Luiz também acreditou. E que bom que ele acreditou, que ele trouxe essa possibilidade para nós aqui do Vale do Taquari. Isso também é um convite para que as cidades se coloquem de frente para o rio. E essa busca da identidade do turismo em cada região, em cada cidade, nós aqui estamos falando do Vale do Taquari, é algo novo e é algo que faz com que a gente tenha uma descoberta ou descubra coisas maravilhosas que nós temos aqui. E o Cisne Branco, ele está, eu acredito que, estando aqui nessas duas oportunidades que ele esteve aqui em Lajeado, ele traz uma marca também para a nossa região. E quando você fala em turismo náutico, para muitos isso também é uma novidade, né, Adriane? Com certeza. O turismo náutico ele está muito fraco ainda no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre também nós temos poucas atividades. Eu acho que, de uma forma geral, nós estamos tendo um olhar diferenciado para o turismo, para esse turismo posicionado, para esse turismo náutico que antes não existia, né, por aqui, existia de forma incipiente, assim, né, muito fraco. Mas as regiões, todas elas, cada uma tem o seu atrativo e a gente tem condições de explorar, no bom sentido, claro, estes atrativos. E por isso que eu falo, as cidades que são banhadas por rio, elas ampliam seus atrativos, ampliam em muito, né? Quando a gente fala do barco Cisne Branco, nós estamos falando de uma história, Adriane, de quantos anos? 45 esse ano. Nossa, 45 anos. E eu queria até, né, se sinta-se à vontade para comentar ou não sobre isso, mas me recordo muito do período em que nós tivemos, né, então, essa notícia de que o barco, enfim, teve
vamos dizer assim, naufragou. Naufragou. É uma expressão meio forte, né? Que a gente não gosta muito de usar. Mas faz parte da nossa história. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E aí aquela pergunta, e o que vai ser do barco Cisne Branco? É o fim da história? E eu que nem tinha tido a oportunidade ainda de navegar, né, pelo Cisne Branco, como seria? Então, se você se sentir à vontade de falar um pouquinho sobre isso, como é que foi essa experiência, quanto tempo levou para que ele pudesse voltar a navegar, e o que isso representou na tua história, né? Com certeza, foi certamente a parte mais marcante da história do Cisne Branco, né? Nunca tinha acontecido nada de acidentes, assim, nada, né? E nem incidentes, que foi o caso do naufrágio. Mas eu costumo dizer que o Cisne Branco teve 3 inaugurações, né? 3 momentos, assim, 3 nascimentos. A primeira em 1978, quando ele foi construído especialmente para o trabalho com o turismo, que naquela época não existia nada na cidade de Porto Alegre, à altura, né, do turismo náutico. Então, foi construído do zero, assim, para o turismo. A segunda foi quando teve o acidente do Batomuxo, no Rio de Janeiro, em 1989, se não me engano. E aí o Cisne Branco passou por uma porção de reformas, né? Naquela época, meu pai era o gestor da empresa e ele disse, não quero mais trabalhar com o turismo náutico. Porque isso marca, né, Adriana? Muito, marca muito. As pessoas. E aí tiveram algumas exigências da Capitania dos Portos, né? Naquela época, aquele negócio, bota todos os gatos dentro do mesmo saco e nada pode. Né? Então, foi um processo bastante lento. E aí nós retomamos em 1991, trocando o nosso local de saída dentro da cidade de Porto Alegre para o Cais do Porto, que é outro local emblemático na cidade. Né? E o terceiro, obviamente, foi após o naufrágio. Então, em 2016, no final de janeiro de 2016, com a tempestade forte que teve na cidade de Porto Alegre, Cisne Branco não foi poupado, né? Nós demoramos 9 meses, eu costumo dizer, uma gestação. Bem isso, bem isso. Uma gestação para que ele retomasse, né, as suas atividades e voltasse a navegar na cidade. Então, foi um momento de resgate. Não sabíamos, até fazer a reflutuação, como ele estaria, né? O que seria da estrutura, né? Mas quando ele foi construído, a estrutura foi realmente muito forte. Então, a recuperação foi muito boa nesse sentido. Quando fomos para o estaleiro, ele estava só no ferro, então tudo isso que a gente vê aqui dentro é tudo novo, né? Paredes, piso, tudo. Ele estava realmente só no ferro, equipamentos, tudo. Desde aquela época de 2016. E tu sabes o que foi mais bacana, assim, dentro da tragédia como um todo, né? Porque foi a descoberta das pessoas, como tu mesmo falaste. Eu nunca tinha andado no Cisne Branco. Será que terminou a história? Então, esse apoio, esse sentimento, essa condição, essa visibilidade que o Cisne Branco teve depois disso, acho que muito pelo trabalho realizado até então, né? Porque são 45 anos esse ano, né? Mas esse momento de retomada, essa visibilidade, esse apoio que a gente teve no sentido de recuperação, vamos lá, o Cisne Branco é nosso, a gente não pode ficar sem. Precisa voltar, né? Precisa voltar a navegar. Tu não tem noção do que a gente recebeu de e-mail, de telefonema, de... Olha, tudo que tu podes imaginar. Quando a gente fala, muito legal. Quando a gente fala de turismo, é disso que a gente está falando. A gente está falando de iniciativas, de empreendimentos, de pessoas, de alma. E o Cisne Branco faz parte dessa nossa história. E nós podermos hoje
ter tido essa oportunidade de o Cisne Branco estar em Lajeado, já no caso, né, foram 3 oportunidades, mas 2 oportunidades tão recentemente aqui na nossa região. A gente quer agradecer demais, Adriane, essa oportunidade, ao Luiz, que depois também vai falar sobre isso, por ter acreditado. Então, a pergunta que eu te faço para a gente, né, podemos conversar depois mais adiante sobre isso também, mas hoje, quem não pôde ter a oportunidade de, né, ter estado no Cisne Branco, nas 2 oportunidades que ele esteve em Lajeado, como pode acessar o Cisne Branco? Então, nós temos passeios diários na cidade de Porto Alegre, né? Passeios com cunho bem turístico, com locução, que faz o passeio por entre as ilhas, que são muito bonitas. Nós temos passeio finais de tarde para curtir o pôr do sol. Que é maravilhoso, né? Maravilhoso, isso, aos finais de semana. Temos a agenda com eventos, com shows, que podem ser acessadas pelo nosso site, barcocisnebranco.com.br, ou em todas as agências de viagem também do Rio Grande do Sul, né? Em especial na cidade de Lajeado, com a Libreloto Tour. Que bom que a gente tem essas parcerias e essas oportunidades, isso. Adriane. Então, quem não pôde participar dos passeios que foram realizados no período de Páscoa, pode ainda, então, acessar Porto Alegre. E né, lá no finalzinho do programa, a gente vai falar sobre a possibilidade, né, do Cisne Branco voltar à região em outras oportunidades. Mas isso é assunto para um pouco mais adiante. Eu vou deixar a Adriane pensando um pouco sobre isso, né, sobre essa pergunta, para que a gente possa depois, no final, então, falar sobre isso novamente. Obrigada, Adriane. Eu quero dizer para quem nos acompanha que essa oportunidade ela foi muito esperada, né? E a gente quer agradecer demais por isso ter sido possível. A gente sabe que toda uma logística que precisa ser pensada para o barco vir para a cidade, para vir para a região, né? Toda essa responsabilidade, todo esse compromisso que vocês têm enquanto empresa. E ao Luiz também, que acredita, né, e acreditou nessas possibilidades, né? Então, hoje, estar realizando esse programa dentro do barco é algo, né, indescritível, né? Certamente é um marco na nossa, né, aqui na nossa região e no programa Momento do Turismo no Vale. Seguimos então, Luiz, queremos conversar um pouco mais agora com o Luiz Libreloto, que já se apresentou, já falou um pouco do seu trabalho, mas eu gostaria que ele compartilhasse aí com os nossos ouvintes, ou até para quem daqui a pouco pensa em empreender, de que forma começou esse interesse pelo turismo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes eu vou fazer uma fofoca aqui, né? Nós estávamos lá em cima, ajeitando aqui, Alan, né? E ele estava nos confidenciando que com 8 anos, quando o Cisne Branco esteve aqui, ele fez a navegação, né? Ah, então, e ele estava lembrando com bastante saudade lá em cima, com alguns detalhes, né? Então, falar de turismo é falar de sentimentos, né? Tem fotos. E que bacana, né? Então, isso num outro momento ele também pode compartilhar conosco, né? Hoje ele é o nosso assessor técnico, está na parte técnica, mas também já teve essa oportunidade. Mas de estar aproveitando aqui. o ensejo, né? Que são lembranças que o Cisne Branco traz, né? Imagina, há 30 anos atrás, agora recentemente 2 vindas a Lajeado, mas sempre vai ter uma lembrança de alguém, né? E na Expo Vale a gente viveu muito isso, né? E para nós seria somente um programa a mais, né? Como se diz, mas quando alguém da equipe técnica guarda uma lembrança boa, faz a gente superar o turismo, né? E é isso que me traz ao turismo, né? Então esses sentimentos, o mover o coração das pessoas. Eu digo que o turismo não é para quem chega, o turismo é para quem está. Porque transforma quem está no local, transforma quem vai receber, porque eles começam a organizar a casa, começam a limpar a casa, começam a ajeitar a sua estrutura para bem receber. Então o turismo ele não começa para quem chega, ele começa para quem está. E quando a gente vê o sorriso de quem está no rosto, a gente guarda isso na memória. Então é isso que me traz há 22 anos a trabalhar com turismo, a me impulsionar com turismo. Ver uma criança autista como tivemos aqui na Páscoa, que estava com muito medo de entrar no barco.
E a gente trazer ele para conhecer o barco e depois ele dizer que ele queria ficar mais 3 horas aqui dentro, sabe? É sentimentos. O turismo vai muito além do comercial. Gera o comercial, a gente não pode ser negligente nisso, que ninguém trabalha como filantropia. Mas a gente vê o bem-estar das pessoas. Quando o pai, a mãe, o filho estão passeando, não só no Cisne Branco, mas em qualquer local turístico, eles guardando essa lembrança no coração. E que vão ser vivenciadas futuramente, né? Porque em algum momento eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com seus pais. Então são memórias afetivas que o turismo traz e que alguém tem que ser impulsor disso. Porque senão a gente se perde essa coisa de família, se perde essa questão de união, né? E também, Luiz, essa ideia de que o turismo é sentimento, é alma, ele traz também essa mobilização das pessoas, porque isso é o diferencial do turismo, não é simplesmente um empreendimento, uma ideia, mas ele carrega todo esse significado e isso faz com que as pessoas se comprometam, que elas compartilhem e que elas acreditem no turismo, inclusive como é que eu diria, claro, empreendimento, economia, tem tudo isso também em voga, mas isso também faz com que as pessoas tenham essa qualidade de vida e elas queiram ficar na região, elas queiram investir na região, queiram investir naquilo que lhes traz também felicidade para além de um empreendimento, para além de uma ideia. Né? Então, eu também queria te perguntar, Luiz, com relação a isso, nesses teus 22 anos de trabalho, você já falava também da forma como você se inseriu aqui na cidade de Arroio do Meio, né, na organização desses roteiros de turismo. Mas o que te fez trazer o Cisne Branco para Lajeado? Na verdade, o projeto Cisne Branco, eu já utilizo o serviço deles em Porto Alegre há muitos anos, né? E a paixão por Lajeado e pela região do Vale do Taquari no todo, né, é trazer algo a mais para cá. E por que não trazer uma história, né? E quando a gente ouviu que há 30 anos o barco esteve aqui, por que não acreditar que ele poderia estar aqui novamente? Né? Então esse foi o impulso de resgatar, trazer algo que é diferente. O Cisne Branco é único no Rio Grande do Sul, se não for no Brasil também, né? Por ter 3 decks, ter uma danceteria, ter um restaurante, ter um panorâmico, e tudo mais. Então, por que não o Vale do Taquari não poder desfrutar disso também, né, de uma maneira em conjunto? Né? Lago Guaíba tem, Porto Alegre tem, o pessoal aproveita lá. E se nós temos um rio que é navegável, vamos utilizar ele, né? E a gente vê que a comunidade em si, ela recebe tão bem essas coisas diferentes, né, esses atrativos que movimentam, que ontem, no passar da Páscoa ali, né, então, bastante pessoas na orla, circulando, aproveitando a orla que foi reformada, pré-inaugurada, né, também, como a gente diz, que recentemente o André vai falar um pouquinho sobre essa orla aí também, que está sendo trabalhada em Lajeado. E a gente, então, tem essa parte de ver as famílias sentadas, tomando chimarrão e vendo preço e esperando a hora do passeio, sabe? Então, é uma coisa bem diferente. E o Cisne é marcante, né? Até assim, Luiz, eu vinha conversando também fora do ar antes com os nossos convidados. Até para mim, era algo que eu nunca imaginava que algum dia eu pudesse acessar o Cisne Branco. E isso também, para muitas pessoas, fica aquela pergunta, né? Será que eu vou conseguir? Será que é muito caro? Será que eu vou, né? De que forma eu posso acessar? Então, acreditando nesse potencial da região, como você diz, trazendo essa oportunidade aqui para a região, a gente acredita que outras ideias, outras empresas, outras pessoas, enfim, possam vir também acreditar em algo diferenciado aqui para a nossa região. Então, Luiz, desde já a gente agradece demais por essa tua iniciativa, por acreditar, por apoiar o turismo e quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, que se inspire
né, nessas ideias, nessas iniciativas, e que procure também, né, o Luiz, a Librelotto Tour, para fazer suas viagens, os seus passeios, trocar uma ideia, porque eu acredito que a vivência ou a experiência que o Luiz tem tido no turismo aqui, pelos contatos que a gente tem tido também recentemente em Arroio do Meio, tem muito a contribuir com o turismo na nossa região. Assim nós esperamos, né? A operadora, a Librelotto Tour, como um contexto, a gente tem nossos parceiros que são as agências de viagens, né? Então a gente monta o pacote e as agências vendem. Hoje nós temos 72 agências que são parceiras da operadora Librelotto Tour, né? O que é uma operadora? Isso eu ia te perguntar, Luiz. A gente fala muito de agência de turismo, agente de viagem. Agora, operadora de turismo ainda é algo, parece, no nosso vocabulário, no nosso cotidiano, ainda algo assim que não é tão presente, né? Então, por favor. Com certeza, né? A gente, quando fala uma operadora, a gente vai lembrar daquelas 3 palavrinhas, né? Que é comum a gente encontrar em qualquer shopping agora. Mas o Vale do Taquari tem, né, uma operadora, né, há 12 anos a gente começou como agência e depois a gente acabou migrando pela necessidade de ter uma operadora local, né, que trabalha no rodoviário, trabalha no aéreo, trabalha em grupos e também que impulsione o turismo local, né, que é o nosso foco. Então a operadora, a gente diz que ela é indústria. Tá? Aproveitando assim como aqui está a Água da Pedra, né? A empresa produz a Água da Pedra, mas ela tem que ir num supermercado comprar a Água da Pedra, o consumidor final. Então nós somos aquele que fabrica o pacote, a agência é o que vai vender e o consumidor chega até a agência, né? Então é um trabalho de formiguinha, sim, porque a gente tem que montar todo o pacote, a gente tem que fazer toda a roteirização. A agência vai ter que fazer toda a comercialização para que o passageiro saia satisfeito em todo momento, né? Então, essa é a operadora. A operadora é que ela coloca na prateleira os produtos das agências, né, para ser vendida. E quando a gente busca assim, passeios, né, opções de viagem, a gente tem tido sempre essa oportunidade de visualizar. Então, hoje eu vejo a Librelotto Tour, a operadora, enfim, com muita visibilidade. E eu acredito que isso também, Luiz, deve ter sido um trabalho de formiguinha, como a gente diz, né? Porque não é de um dia para o outro que uma agência ou uma operadora ela tem essa visibilidade, essa credibilidade, né? Então, assim, diante desse, né, assim, dessa tua organização, o que vocês oferecem hoje, ou o que hoje tem sido mais procurado pelos clientes em termos de passeios, de viagens? Eu até queria destacar isso aí, Luiz, porque nós tivemos no meio de tudo isso uma pandemia, né? Então, quem trabalha, a gente sabe que o turismo, as prestações de serviços, elas sofreram muito com a pandemia, né? Então, mas ao mesmo tempo, num pós-pandemia, me parece que o turismo ele é um dos setores que tem se impulsionado, que as pessoas têm procurado opções de passeios, de viagens, sejam aqui na região, sejam fora da região. Com certeza, né? A pandemia reclusou as pessoas em casas. E o pessoal estava acostumado a sair, a conhecer locais novos, a visitar locais novos, a descobrir, né? A ter momentos de lazer. De repente tu fica trancado em casa. Pós-pandemia o pessoal vai ter que viver tudo isso, né? Mas de uma maneira mais cuidadosa, uma maneira mais singular. E a operadora, ela trabalha com pacotes rodoviários dentro do Brasil e fora do Brasil, né? A América Latina toda. Então a gente, quando monta um pacote para a Patagônia, Argentina e Chilena, ou a gente monta para um Bariloche, ou vai fazer o circuito Andino Expresso com as vinícolas de Mendonça, ou vai fazer aqui a Serra Gaúcha com o Gramado e Canela, as vinícolas nossas aqui de Bento Gonçalves, né? Vai fazer próprio Porto Alegre, que é lindíssimo, porque o pessoal acha que Porto Alegre é só shopping, né? Mas tem os Caminhos dos Escravos, tem as Igrejas das Ouros, tem o próprio Barco Cisne Branco. Nós temos os roteiros aqui pertinho, que agora, né, o falecido Adroaldo, que era um grande sonhador, que construiu o Cristo, né? Então nós temos que ter esses sonhadores, porque os sonhadores são aqueles que trazem da mente para o papel, só que o papel ele é um papel branco com um lápis cinza. E os empreendedores são aqueles que começam a pintar com cores. Para mim o turismo é isso, né? É um elo de várias pessoas. Existe o que sonha, o que traça o sonho com o lápis normal,
e cada empreendedor vai colocando sua cor. Quando você vê, o turismo é uma aquarela, né? E aí isso que a Librelato Tour traz, né? Quando monta um pacote, ele pensa nesse todo, né? Olha que poético, poética essa fala do Luiz. E a gente, né, a gente aqui ouvindo e acompanhando, a gente viaja na tua fala, né? No momento em que você fala da forma como a tua, né, a empresa, enfim, trabalha, se estrutura, a gente consegue imaginar também a filosofia de trabalho e as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí eu sempre digo, não tem como não dar certo, né? Porque isso é alma, isso é sentimento, isso é cor, né? Quando ele fala em aquarela, né, a gente que é do magistério, a gente já consegue meio que imaginar tudo isso acontecendo. E é bem isso, e até você citava aí Porto Alegre, como um destino turístico, e isso também é algo, né, pelo que a gente vem acompanhando, um pouco mais recente, porque tinha um período em que ir para Porto Alegre era a capital do estado, então tinha toda uma mobilização dos municípios que iam lá, que tinha toda essa procura pelas questões de saúde ou de negócios e tal, mas não se via Porto Alegre com esse ar de turismo, vamos dizer assim, né? Então, essa tarefa também aqui no Vale do Taquari, né, da gente trazer essa referência de turismo, para mim, a Librelato Tour, ela tem contribuído muito com isso. Então, Luiz, eu acredito que o teu trabalho, a forma como você tem se inserido nos municípios, tem feito esse trabalho, é um antes e um depois. A gente trouxe essa ideia para os municípios, a gente trouxe essa ideia para o Vale, né? Alguns, né, tiveram a visão de agregar isso, né, a cada município, e aí a gente então está vendo esse crescimento, né? A gente viu que o roteiro Entre Vales e Arroio, da maneira que ele se reestruturou, né? Em 2019, eu me recordo que a gente teve a primeira reunião debaixo de um arvoredo lá para conversar um pouquinho. E eu disse, para começar a receber turistas, a gente precisa ter uma estrutura. E a gente fez uma visita técnica em cada empreendimento, a gente fez um checklist, né? Assim como a gente fez em Santa Clara do Sul também. E é tão prazeroso ver que as pessoas colocaram esse checklist em funcionamento, que o primeiro grupo que a Arroio do Meio recebeu foi dia 15 de março de 2020. E no dia 16 trancou tudo, né? E mesmo assim eles não pararam de sonhar. E a gente vê como o roteiro cresceu de lá para cá, né? Então, e os municípios estão dessa maneira, olhando o vale diferente. Hoje cada município está tentando crescer. Temos que trabalhar ainda, porque assim, às vezes falta o técnico. O pessoal tem boa vontade, tem um bom coração, mas o técnico é essencial para que as coisas funcionem, para que tenha estrutura para bem receber. É aquilo que eu digo assim, não é só abrir, é como você vai abrir o teu empreendimento para o turismo, né? Abrir qualquer um abre, mas depois se manter é o difícil. Luiz, você falava agora há pouco, né, do Cristo Protetor, aí dessa iniciativa aí de Encantado. Isso também é um marco, né, no turismo aqui do Vale, e por que não dizer do nosso estado como um todo. E você falava da importância realmente de ter esse preparo, né, dos empreendimentos se organizarem, se estruturarem, terem essa preocupação com o bem receber, com o bem acolher. O nosso vale é o vale do acolhimento, né? Então a gente já tem essa marca, né, e os empreendimentos buscam trabalhar isso para que a gente tenha essa referência de turismo quando alguém busca um empreendimento aqui da nossa região. E com relação a essa iniciativa, né, do Cristo Protetor aqui no nosso vale, você acredita que isso de fato foi ou é um divisor de águas? Com certeza, né? O pessoal acordou para o turismo quando o Cristo ergueu os braços. Porque até então, que ele não estava com os braços erguidos... E o Luiz sendo poético novamente, né? Que bacana, né? Torna aqui o nosso programa também mais leve, a gente pode também sonhar, né? Enquanto ele vai falando. Isso, eu imagino, né? Os passeios que ele organiza, quando ele participa dos encontros, o quanto isso é um diferencial. Aí eu diria, né, fica a dica, né, de quem empreende, de quem pensa em empreender, que se inspire aí no nosso entrevistado, no Luiz Librelato. Com certeza, né? Então o Cristo foi um divisor, que o pessoal começou a acordar, né? O Vale acordou, e não está de pé o Vale ainda,
tá? A gente diz que tem muito o que fazer dentro do Vale, mas no dia que o Vale se posicionar e ficar realmente de pé, nós vamos ter muito mais ao que oferecer que uma serra, que uma Costa Doce. Não que a gente não está querendo concorrer com eles, porque cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua história. Mas o Vale tem uma história que ainda não foi contada. Ela está sendo só falada. E queremos sim que o turismo conte essa história no Vale do Taquari. Certo, com certeza. Então, antes de nós, depois eu vou pedir também que o Luiz fale um pouco mais da sua empresa, onde se localiza, de que forma as pessoas podem acessar, mas vamos chamar então também os nossos apoios para que depois, na sequência, a gente possa conversar aqui com o André, né, turismólogo aí da Prefeitura Municipal de Lajeado, que também tem todo um trabalho, né, sendo feito aqui no turismo, para que a gente possa também dar o espaço para que ele possa socializar isso com a gente. Voltamos daqui a pouquinho. A primeira do seu rádio. Integração FM. Somos o Complexo Duas Meninas e temos um convite especial para você. Venha nos visitar e viver essa experiência única de contato genuíno com a natureza. De terça a domingo te esperamos no Cactário Duas Meninas, com mais de 350 variedades de cactos e suculentas. Aos sábados e domingos, seu destino é o Duas Meninas Garden, com acesso à cabanha, aos nossos balanços gigantes, interação com animais, playgrounds, bosque encantado, gastronomia e diversos ambientes inspiradores. Para mais informações, visite nossas redes sociais. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Olá, família! Conheça o almoço do restaurante paroquial. Servimos buffet livre ou por quilo todos os dias. Sábado, italiano típico. E domingos, aquele churrasco. Muita variedade e qualidade. Chapa de grelhados e peixes todos os dias. Churrasco, final de semana e feriados. Venha almoçar conosco na Rua São João, 145, no centro de Arroio do Meio. E vem com a família, que o nosso Espaço Kids está liberado para a criançada. E o seu evento? Deixa conosco. Contate-nos e saiba mais pelas nossas redes sociais, Restaurante Paroquial ou pelo nosso WhatsApp 99649-5222. Fazer parte da comunidade e contribuir com o desenvolvimento da região. Assim é a Serraf, uma empresa arroiomeense que há 35 anos se faz presente no mercado de troca térmica, fornecendo seus produtos a grandes empresas de refrigeração e climatização no Brasil e no exterior. Serraf, 35 anos valorizando sua região. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Ana Schwingberg e Marlise Fier. Boa tarde, ouvintes. Estamos de volta aqui na programação, dando sequência aqui no nosso 25º programa Momento do Turismo no Vale. Hoje com esses convidados muito preciosos aqui para nós. Estamos no Barco Cisne, em Lajeado, então, para
para apresentar aqui hoje um programa diferente, viu, pessoal? Então, você que está aí só pelo rádio, vai lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, também na nossa página no Facebook, Rádio Integração FM Arroio do Meio, e você pode assistir, pode compartilhar e fazer passeios, então, aqui juntamente no Barco Cisne. No apoio do Complexo Duas Meninas, Restaurante Paroquial, Girando Sol, Sicredi e também Serraf. Marlise, que momento lindo! Que momento diferenciado, um momento único, um momento que vai marcar, né, o turismo aqui na nossa região e também o nosso programa, o Momento do Turismo no Vale, 25º programa. Nós temos então esses convidados tão especiais. Eu dizia antes, o Luiz sempre tão poético, né, sempre tão inspirado no turismo, e o turismo é isso, né, as pessoas acreditarem, as pessoas apostarem e ter a oportunidade de compartilhar o programa com a Adriane, a dona, a proprietária do Cisne Branco, que tem todo esse brilho no olhar. Quem nos acompanha pela rádio não pode visualizar, mas quem está nas redes sociais certamente pode observar. Isso é algo indescritível, eu diria, né? Assim como eu não imaginava poder navegar pelo Cisne Branco, não imaginava poder estar compartilhando esse espaço, esse horário com a proprietária, né, de tudo isso, né, de toda a iniciativa do Cisne Branco, que é a Adriane. E quem está conosco também, a gente quer agradecer muito, é o André, um turismólogo da Prefeitura Municipal de Arroio do Meio, de Lajeado, desculpa, perdão, em função de a gente poder falar sobre o turismo aqui em Lajeado, né? Estarmos aqui no Rio Taquari, né, nessa orla aqui que tem toda essa, né, passou por todo esse processo aí de reformulação, é algo também muito relevante aqui para a nossa região, enfim. E Lajeado hoje, como uma referência aqui no Vale do Taquari, lembrando que pelo censo existe uma expectativa que Lajeado esteja se aproximando de 100 mil habitantes. Então imaginamos os desafios que Lajeado está enfrentando, mas hoje nós queremos falar, André, de turismo. Então, o que nós temos para compartilhar com os nossos ouvintes sobre turismo em Lajeado, sobre o projeto de turismo aí que a Prefeitura, enfim, está desenvolvendo? Sim, o que a gente estamos vendo hoje aqui é exatamente o plano de turismo se concretizando, né? Porque isso a gente elaborou o plano em 2021, 2020. Ele foi feito para 3 anos, a gente está em 2023, e uma das metas dele foi exatamente a revitalização da orla e a melhor utilização do Rio Taquari, né? Então a gente está aqui vendo isso se concretizando, a gente fica muito feliz. E hoje, quando a gente fala dessa orla, a gente também lembra que Lajeado, a região toda, passou por um processo difícil, né, com a enchente de 2020, que fez com que, de fato, os municípios precisassem também pensar o que fazer a partir dali, né? Então, essa revitalização, ela também é parte, né, desse processo todo. E hoje, em Lajeado, de que parceiros a gente pode falar? De que empreendimentos, quando a gente fala de turismo, estão presentes hoje? Olha, a gente tem vários empreendimentos, e principalmente na área da gastronomia e de eventos. E a gente identificou mais esses empreendimentos agora que a gente fez esse trabalho com a Libreloto Tour. A prefeitura contratou eles, né, a operadora, para fazer esse trabalho de identificação dos empreendimentos que tenham mais potenciais, para a gente fazer esse checklist que ele faz, né, essa visita, a gente vai em cada empreendimento, faz a visita em loco, faz uma entrevista com os responsáveis, né, os empreendedores, e a gente faz esse checklist porque eles tenham capacidade daí de receber os turistas, né? E isso está funcionando muito bem. A gente descobriu hoje que a gente tem até uma vinícola em Lajeado, é a Cantina, que fica ali na frente do Hotel Locatelli, né? E a gente ficou assim, a gente enxerga que tem muito mais coisas, né, que a gente
não enxergava antes, e com esse trabalho a gente consegue identificar muitas coisas assim que tem potencial aqui em Lajeado. E hoje quem chega em Lajeado, né, vem aqui para a região, vem para Lajeado, e o que pode conhecer, assim, de hoje, o que já está funcionando? Claro, a gente tem toda essa orla, né? Tem vários parques aqui na região, aqui na cidade, perdão. E eu acho que sempre é importante, André, isso ser citado, porque na medida em que a gente vai falando sobre isso, as pessoas vão ouvindo, elas vão querendo conhecer, e a gente fala muito aqui também da identidade da cidade, pelo que você vem relatando, também essa busca de Lajeado, né, já é uma referência aqui na nossa região, mas sempre tem a sua marca, né, aquilo que é o diferencial do turismo hoje em Lajeado. O que você diria? Lajeado, por muito tempo, o turismo foi baseado somente no turismo de negócios e eventos, né? Então, desde sempre, o que movimentou o turismo aqui em Lajeado foram os eventos e os negócios. Até a gente pode ver nos hotéis, antes, né? A maioria do pessoal vinha por causa do trabalho ou por causa de eventos. E hoje a gente tenta trabalhar, modificar um pouco isso, tentar trazer o pessoal mais por conta dos atrativos que Lajeado oferece, né? Como agora a Orla do Rio, né? Os atrativos do turismo náutico, e a gente tem também o Centro Histórico, né? Que é muito interessante aqui em Lajeado, que tem a Casa de Cultura, tem a Igreja da Matriz. Outros pontos que a gente pode citar é o Jardim Botânico, que é muito visitado aqui em Lajeado, é um dos pontos mais bonitos aqui de Lajeado. O Jardim Botânico fica ali no bairro Moinhos d'Água, indo para Santa Clara do Sul. Nós temos o Parque Histórico, também, que está recebendo bastante visitação. Temos o Café do Parque, que fica lá dentro do Parque Histórico, que está sendo um diferencial também, porque antes o Parque Histórico não tinha muitas coisas. Hoje a gente tem o café, temos os eventos. E o que mais que a gente tem aqui? Até assim, André, você falando aí do Parque Histórico, para quem ainda não conhece, né, e gostaria muito de conhecer, a gente, né, faz o convite, fica a dica, porque é um espaço lindo, tem todo um referencial de história, tem esse café que você cita, e é um espaço para você passar uma tarde, para você passar uma manhã, né, e poder também desfrutar um pouco da história da colonização aqui na nossa região. E eu acredito que isso também é algo que chama as pessoas, né? Que elas gostam de conhecer a sua história, as suas origens, e esse parque histórico, ele também, a gente vem acompanhando algumas notícias de que existe também um processo de revitalização em andamento, uma licitação nesse sentido. Sim, o Parque Histórico é um dos principais atrativos turísticos aqui de Lajeado. Ele foi construído em 2020 e ele resgatou algumas casas que estavam abandonadas ali, né, no interior de Lajeado, em outros municípios aqui ao redor. E essas casas centenárias, né, elas iam ser demolidas. A prefeitura foi lá, comprou essas casas e transportaram lá para o Parque Histórico. Então, cada casa tem sua história, né? São casas centenárias, todas em estilo enxaimel, que é o estilo característico dos colonizadores alemães, os primeiros colonizadores que chegaram aqui em Lajeado. Então tem uma história riquíssima ali. E com a intenção também de melhorar o parque e de receber investimentos, a prefeitura abriu uma licitação. Na verdade, ela recebeu uma proposta, uma manifestação de interesse de uma empresa que gerencia parques no Brasil inteiro. Inclusive, essa empresa gerencia o parque ali do Aldeia do Imigrante. Então, ela se interessou em administrar o parque, em receber o parque, e a gente está realizando os estudos, né, para ver como é que isso vai se colocar da melhor forma. E é interessante, André, porque na medida que a gente vai circulando nesse parque,
cada um de acordo com a sua origem, de acordo com a sua cidade ou a sua região, vai se identificando nesse parque. Eu logo, né, quando a gente foi visitar, lembrei, né, identifiquei também uma empresa de Arroio do Meio, né, que hoje está em Lajeado, né, que é ali da Fruc, né, que começou em Arroio do Meio, lá no bairro Bela Vista, e que também faz parte aí de toda a história aqui na nossa região, mas que está lá, né, a sua história sendo contada para que isso também não se perca, né? Então essa me parece também que é uma preocupação que a gente tem aqui na nossa região, de se resgatar essa história, de se manter essa história, porque o turismo também é isso, né? Não se começa nada do zero, não se faz nada sozinho, e a gente precisa ter essas referências, porque isso também é um diferencial do turismo aqui na nossa região. E as pessoas gostam, elas são curiosas, elas querem conhecer, elas querem... Eu sempre uso o termo, um senso de pertencimento. A gente quer se fazer ou sentir parte daquela história, daquele lugar, né, da forma como for, né? Então, isso agrega, isso faz as pessoas voltarem a esses lugares, faz as pessoas divulgarem esse lugar, faz as pessoas trazerem outras pessoas, né? E a gente sabe que o trabalho de turismo é mais ou menos por aí também. Sim, é muito importante também a gente ter esse bate-papo aqui, né, abrir esse espaço na rádio pro pessoal se conscientizar, né, porque muita gente não tem conhecimento do que o turismo pode gerar de benefícios para a cidade, né. Então, se cada pessoa se conscientizar da importância do turismo na hora de receber um turista, um visitante, né, é muito importante, então, a gente estar conversando sobre isso, né? Que bacana. E assim, André, em outras oportunidades, quando tiver uma iniciativa nova ou algo diferenciado, né, a gente sempre coloca o programa à disposição para que vocês possam, enfim, divulgar, possam também trazer outras pessoas. Esperamos que numa outra oportunidade possamos convidar mais alguém, né, seja ali da administração ou algum empreendedor, que para a gente poder também conversar, poder conhecer e poder divulgar os empreendimentos aqui da região e aqui de Lajeado. Ana, eu acredito que a gente já está praticamente chegando ao final do nosso programa, passa muito rapidamente, né? Podemos ainda chamar um intervalo ou já vamos para as considerações finais? Vamos então, acreditamos assim que nesse espírito aí de bate-papo que a gente, né, está tendo aí nesse encontro tão maravilhoso, tão diferenciado, porque a gente sempre comenta, né, com relação ao programa do turismo, que é importante a gente poder ir in loco, né, visitar os empreendimentos, para a gente também sentir a alma, né, daquele lugar, das pessoas que ali trabalham, que ali empreendem, porque isso também faz com que o programa tenha essa vida, né? Essa alma, essa energia, e a gente sempre comenta, né, Ana, que a gente quer vida longa para o programa e a gente também se alimenta muito disso. Queremos, então, agora ir para as nossas considerações finais. Eu começo aí pela Adriane, se ela tem mais algum recado, alguma... eu diria assim, né, fico aqui, né, também com a dica, se alguém tem alguma história pitoresca, alguma coisa que gostaria de compartilhar, nas suas considerações finais também fica o convite. Então, o convite aqui fica para quem ainda não conhece o Cisne Branco, que eu sei que tem muita gente que nunca veio, que nunca passeou, que continua no imaginário das pessoas. Sim, o Cisne Branco é possível, né? Nós temos passeios diários, como eu falava antes, então as pessoas podem procurar, podem ir conhecer. Nós estamos abertos também para visitação. A pessoa não quer passear, tem medo de passear, vem visitar, vem conhecer, vem ver como é que se sente aqui dentro. Eu teria assim um recado para os empreendedores, né? Para os empreendedores da região como um todo e qualquer empreendedor. Procurem parcerias.
As parcerias é que movimentam o turismo. As parcerias é que fazem elevar, as parcerias é que fazem pintar aquela aquarela que o Luiz estava falando. É verdade. Ninguém faz nada sozinho, tu mesmo falaste, né? Então a gente precisa das parcerias. Para as iniciativas dos municípios, dos governos municipais, invistam em infraestrutura. Infraestrutura vai atrair empreendedores. Se você tem aonde atracar um barco, o barco vai até essa cidade. Se você não tem a estrutura colocada, a embarcação ou a empresa não consegue construir a estrutura. Então, esses movimentos, eles vão de encontro. O turismo é o maior fator de desenvolvimento econômico de um município, porque são coisas prontas. Você precisa só alinhar, né? Alinhar, costurar, que nem a gente costuma dizer, a infraestrutura com a parceria dentro daquele município. Isso vai trazer o desenvolvimento econômico. Adriane, muito obrigada pela tua participação, por essas dicas, né, que parece que num primeiro momento elas são dicas simples, né, elas estão ao nosso alcance, mas é preciso ter visão, é preciso acreditar, é preciso ter parcerias e até quando você falava no incremento do turismo, a gente tem lido e tem visto o quanto o turismo vem representando o diferencial no desenvolvimento dos municípios e também na economia dos diferentes setores e dos diferentes municípios. Então, muito obrigada. Esperamos, quem sabe, numa oportunidade, irmos a Porto Alegre também para fazer o passeio. Quem sabe o programa lá em Porto Alegre. Quem sabe o programa, olha ali a dica. Bom, eu já, como eu digo, eu já estou indo, né? Vai depender aí da equipe para nos levar e isso aí, a Ana já disse, já vamos junto. Que bacana. Eu agradeço realmente a oportunidade, o espaço, né, dentro de um programa como o programa de vocês, porque como falava o André, né, a gente muitas vezes trabalha com o turismo, mas a gente trabalha nos bastidores, então as pessoas não sabem o que a gente faz, né, então se há a mídia divulgando, que bom, as pessoas ficam conhecendo. Muito bem. André, suas considerações finais? Sim, só dizer que a gente está muito feliz aqui por ter esse baita empreendimento, baita atrativo aqui em Lajeado. E dizer para o pessoal vir conhecer e aproveitar que a gente está nesse momento. Certo, obrigada, André. Então, a gente quer agradecer também à Prefeitura Municipal de Lajeado por estar presente aqui no programa, também por acreditar e abrir esse espaço para os novos empreendimentos, para essas novas iniciativas, porque a Adriane falava antes de infraestrutura, né? Então, se tem onde o barco chegar, o barco chega, né? Então, quem proporcionou isso também foi esse investimento que a Prefeitura Municipal de Lajeado fez aqui na Orla, para que essa oportunidade fosse possível e também para nós que aqui na região que a gente frequenta aí praticamente todos os finais de semana, né? A gente também gosta de dar uma passada aqui para conhecer e apreciar e, enfim, né? Curtir esse espaço maravilhoso que vocês têm aqui. Luiz, suas considerações finais? Então, para nós foi prazeroso falar de turismo, porque é algo que a gente vive, né? E juntamente com a Adriane, que, né, se tornou alguém mais próximo, né, como uma pessoa íntima, né, nossa, de estar convivendo, estar caminhando. O André, que a gente está trabalhando junto dentro do projeto da Prefeitura de Lajeado, né? A gente está descobrindo cada pérola dentro de Lajeado, que futuramente a gente vai colocar num folder, colocar num manual aí de Lajeado, tipo a vinícola, a cantina, nós temos o varejo de suculentas, cactos, nós temos um horto que é orgânico, e aí tem, assim, o Lajeado ele é espalhado, mas ao mesmo tempo se tem cada pérola que a gente pode limpar e descobrir e colocar no potencial do turismo de Lajeado, né? E trazendo o Cisne Branco para cá, com apoios, né, é sempre prazeroso ver a família passeando, né? E algo pitoresco que eu digo assim, recentemente eu faço o circuito patagônico, Argentina e chilena, são 20 dias dentro de um ônibus, né? E no último grupo que eu levei tinha uma senhora de 92 anos, dona Laíde, lá de Brasília, e ela estava viajando sozinha, né?
E volta e meia eu pegava na mão dela para querer ajudar ela e disse, eu não sou velha, né? Olha aí. Eu não sou velha, né? 92 anos. 92 anos. Né? E ela disse, eu não sou velha, né? Tô passeando, tô conseguindo. A hora que eu precisar eu te chamo, né? E aí lá em El Calafate, ela estava passeando do outro lado da rua, só cuidando assim. E ela entrava nas lojas, saía, né? Aí passou a viagem, daí um mês depois nós estava conversando, ela me mandou uma foto, né? Se ela estiver ouvindo, ela depois me puxa a orelha. Ela disse assim, nessa viagem eu ganhei 2 rugas a mais. E ela era uma senhora muito vaidosa, né? É uma senhora vaidosa, né? E as pessoas que estavam conosco, que tinham lá seus 50, 56 anos, ganharam uma lição de vida que não importa a idade, né? Se tu está disposto a viver, o turismo te ajuda a viver melhor. Isso aí, isso certamente é muito relevante, Luiz, porque a gente sabe o quanto o turismo ele faz isso, né? A gente está atuando aí no turismo há um ano, vamos dizer assim, né? Ou nem isso. E a gente tem visto o quanto ele faz diferença na vida das pessoas, o quanto a gente tem oportunidade de compartilhar histórias, vivências, experiências, e isso faz muita diferença. E que bom que essas pessoas têm essa oportunidade, que bom que a tua empresa aí consegue proporcionar isso para essas pessoas. Isso então é vida longa, né? E certamente as pessoas vão, isso vai ser um diferencial na vida delas, né? Sim, com certeza, né? Então, para você que quer curtir o turismo, viver o turismo dessa maneira que nós estamos falando nessa mesa, nesse bate-papo, né? E hoje me veio uma mente a palavra do Thiago Fack, né? Que mesa é comunhão, né? E nós estamos agora em comunhão aqui numa mesa, né? E turismo é isso, o turismo é comunhão, né? É compartilhar não só o pão, mas também histórias e conhecimentos. E você quiser compartilhar histórias no turismo, procure uma agência parceira da operadora Libreloto Tour, né? E procure os pacotes da operadora. Você vai vivenciar isso que a gente está conversando aqui, né? Vivenciando esse momento de fala, mas também na prática. Você dizia, Luiz, que são 72 agências parceiras, redes sociais, como localiza, como consegue acessar? Nós temos agências de Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento, Estrela, Arroio do Meio, Lajeado, Santa Cruz, Venâncio, Encruzilhada, Cachoeira, Sobradinho, Candelária, Passo Fundo. Então são as agências que já trabalham conosco, né? Então qualquer uma que você procurar o pacote Libreloto Tour vai oferecer, né? Aqui em Lajeado nós temos praticamente todas as agências oferecem os pacotes da operadora Libreloto Tour. E para vocês verem, a gente tem 2 quadras, uma agência que vende nossos pacotes, né? Então a gente não é concorrente, a gente é parceiro mesmo, né? E a gente preza a parceria das agências. Que bacana. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui conversando, trocando ideias, compartilhando experiências, mas estamos chegando ao final, então, do nosso 25º programa Momento do Turismo no Vale. Eu preciso registrar aqui também o agradecimento pela oportunidade de a gente ter feito o programa aqui. Tem toda uma equipe que está também aqui, né, no barco, que a gente, né, não teve a oportunidade agora de compartilhar, né, desse momento, mas a Adriane certamente os representa. Eu vou pedir que ela deixe o abraço, né, para toda a equipe que nos acompanhou aqui. E também agradecer, então, aos nossos convidados. E eu preciso também quero já fazer o convite para o nosso próximo programa, que vai ser, então, no dia 18 de abril. Quem vão ser os nossos convidados? Vai estar conosco, então, o Charles Rosner, que é o presidente da Anturvales, e também Gustavo Vitorino, ele é o presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa. Então, ele vai estar também conosco, dando uma entrevista, falando também do trabalho dessa Comissão do Turismo aí da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Desejamos, então, uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha, e fica o convite para o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale. Muito boa tarde, um abraço a todos e até mais.